1 Samuel, capítulo 9, vai dizer, 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 9, vai dizer assim, que naqueles dias, olha bem, naqueles dias os profetas eram chamados de vidente. Então, quando alguém queria saber alguma coisa, ninguém ia até o profeta. Ia assim de forma literal. Mas eles eram conhecidos como videntes. Não era conhecido como profeta. Tá bom? Eu deixo esse versículo aí, porque esse é o que se diz em 1 Samuel, capítulo 9, de verso 9. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados e queridos, eu glorifico a Deus aí pela sua vida. Você que é inscrito no canal Bíblia em Broadcast, você que está me acompanhando aí agora, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Pelo prazer de estar aqui ministrando essa aula para nos dá o aperfeiçoamento da obra. Desde já eu convido a você que já é inscrito no canal, compartilhe com seu pai, mãe, tio, tia, porque esses conteúdos que está no canal Bíblia em Broadcast é para toda a família, sem exceção, é para toda a família, criança, adulto, é para toda classes. Então, aqui não fazemos acepção de pessoas, pois trazemos conteúdos bíblicos aprofundados na Bíblia, somente as Escrituras. Então, para você que me segue lá no meu Instagram, é Miqueias Prof, né? Miqueias Prof, tudo junto. Para você que me segue no Facebook, está lá Miqueias Pereira, tá bom? Qualquer um desses dois canais você vai me achar lá. Vai lá no meu Instagram, segue no meu Instagram, porque como eu não uso muito o Facebook, eu uso mais o Instagram. Então o Instagram é uma rede ali mais fácil, acessível, onde você pode me enviar um feedback, pode me fazer pergunta e eu posso responder de forma mais audível, de mais compreensão. Tá bom? A você que já é inscrito, eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero te agradecer, né, de poder estar aqui compartilhando mais um assunto importante, mais uma aula maravilhosa. Hoje a lição é essa, é a lição nova, né, quarto trimestre de 2022. Essa lição aqui, o título é Justiça Divina, vai falar sobre o livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel, você sabe que é literal e simbólico. Porém, aqui hoje eu não vou passar uma lição muito teológica. Eu vou passar uma lição mais didática e prática. Por quê? Porque se eu for passar uma lição teológica, vai ficar difícil a compreensão do texto. Porque há muito simbolismo e há também uma parte de literal. Então, o livro de Ezequiel também é considerado, para alguns teólogos e estudiosos, como um apocalipse pequeno. Porque tem muitas coisas que são simbólicas, sobre milênio, Gog e Magog, vai dar referência sobre Nabucodonosor, a estátua de ferro que Daniel viu. Então, porém, aqui eu vou tentar resumir aqui os assuntos importantes que eu acho que vai ajudar no ponto de vista que o professor aborda, né, com mais elucidação, didático e prático. Para quê? Para que nós possamos aprender. Agora eu quero fazer aqui o meu jabazinho. Eu quero pedir a você aí que não é inscrito, você que não é inscrito, tá? Você que já é inscrito, continue assistindo, continue compartilhando e dando like, tá bom? Assim você vai me ajudar a ganhar almas. O intuito aqui não é só trazer conhecimento, é levar conhecimento através da Bíblia, porque quem salva é o próprio Deus. E quem convence o homem da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo do Senhor. Então aqui o meu papel é falar, ensinar e fazer a vontade que o Senhor queira aplicar aqui nas aulas. Mas eu quero pedir ajuda a você que não é inscrito, tá? Você que não é. Você que já é, continue assistindo, continue compartilhando, continue me ajudando. Você que não é inscrito, se inscreva no canal aqui, ó. Tem um nome aqui do seu lado esquerdo, se inscreva no canal.
Ative o sininho para receber todas as notificações, tá bom? O canal Bíblia e Podcast é um canal cristão, é um canal que o intuito aqui é levar a mensagem do evangelho pura, genuína, com vários artifícios: pregação, louvor, adoração, culto de doutrina, ensinamentos bíblicos e principalmente escola bíblica dominical, que é a maior escola do mundo. Sem mais delongas, vamos aqui entrar na aula, tá? Como eu já falei para vocês, hoje a matéria é essa aqui, ó. Tá, deixa eu só explicar aqui rapidinho. Justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Aqui a lição de número 1. A lição de número 1 vai falar o quê? Ezequiel, o atalaia de Deus. Ezequiel, o atalaia de Deus. Então esse é o fundamento dessa lição. Vou explicar para vocês os pontos vigentes aqui que está pedindo para fazer, para falar. E aí vou tentar dar o máximo possível de didático, prático, para sua compreensão, para colocar em prática e para viver a palavra de Deus, né? Porque o intuito é aprender, colocar em prática e ensinar. Então, vamos lá. Como eu sempre falo a vocês, pega caneta, lápis e caderno, tá? Se tiver borracha também pega a borracha, porque se errar tem como apagar, tem como corrigir, tem como fazer direito. O texto áureo de hoje está escrito em 1 Coríntios 9,16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que é o capítulo 3 de Ezequiel, do versículo 16 ao 21 e ao 27, tá bom? E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará a minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado, morrerá, e suas justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue a tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não peca, certamente virá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e ele lhe dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque é casa rebelde são eles. Então veja que no contexto imediático nós vamos ver aqui uma pluralicidade de um entendimento mais ambíguo ao texto, né? O texto vai falar de forma mais aplausível de um profeta que esse profeta Ezequiel, ele escreve aqui um dos maiores compêndios da Bíblia, né? São 48 páginas, né, o seu livro. Se você for ver outros profetas aí, são menores, né? Então vejamos aqui de forma mais didática, eu vou explicar para você aqui a estrutura do livro de Ezequiel, né? E vou identificar o profeta Ezequiel, ou seja, explanando quem é ele,
por que é profeta, por que, né? Então eu vou explicar algumas coisas aqui e principalmente o que é o atalaia. Então aí há na cultura judaica algo muito importante para você compreender e entender o que é o atalaia. Tem gente que não conhece. O que eu fico maravilhado, às vezes, é porque a humildade é o que faz nós crescer. É a humildade. Eu comecei aqui gravar, né, um vídeo, dois vídeos, lá de 2 a 3 meses. Porém, teve pessoas que assistiu a primeira vez já foi se inscrevendo, mesmo sem eu pedir a elas. Então eu vejo que o bom senso e a humildade é o que faz a diferença. Porque às vezes, irmão, quando eu peço aqui, não é para me ganhar dinheiro, pois esse canal é um canal público, sem fins lucrativo. Eu peço aqui a ajuda para que o conteúdo seja de importância para você, para aqueles que vão assistir, para aqueles que vão aprender, pois eu estudo às vezes bastante para trazer um conteúdo aqui. É igual agora, já quero falar aqui antes de começar na introdução, claro que eu já estou aqui na introdução, né, do texto falando também. Mas antes de ler a introdução, eu quero explicar algo para você bastante útil. A partir desse trimestre também, eu vou estar gravando a lição de jovens, tá? Quero avisar vocês que eu vou estar gravando a lição de jovens, desse 4º trimestre que vai falar sobre liderança, né? E aí eu vou estar gravando essa lição e eu creio que de hoje para amanhã eu gravo essa lição sobre liderança, estou preparando também esse alimento. Assim que estiver pronto, eu vou estar gravando aí sobre o primeiro ponto, o primeiro tema dessa lição que eu vou gravar dos jovens é sobre liderança cristã. Então não perca a próxima lição, tá? Que é sobre liderança. Vamos correr aqui, porque o tempo ele corre, né? E a gente tem que correr com ele. Introdução. As 3 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. E apresenta a lição, trata da responsabilidade dos atalaias constituído por Deus ontem e hoje. Então, eu vou aqui frisar a parte da estrutura do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele é um livro que são 48 páginas, porém, esse livro ele é dividido. E eu vou aqui, eu até marquei algumas coisas aqui, e eu vou falar. O autor desse livro é Ezequiel, né? Na data de 590 a 570 a.C. O tema desse livro é um tema muito palpitante, por quê? Porque vai falar sobre o juízo e a glória de Deus. Por que vai falar sobre o juízo e a glória de Deus? De forma elaboral, vai mostrar ali Deus falando com o povo e Deus trazendo o povo, porque o povo estava cativo na Babilônia. Na Babilônia havia ali vários deuses, né? Havia vários deuses, porém muitos dos babilônicos eles adotaram ídolos para si, e o povo judeu ali da diaspora, que você vai ver, tanto os samaritanos, porque a maioria deles também, desses samaritanos, eles são chamados de samaritanos porque eles misturaram-se com outras nações, ou seja, casaram com outras mulheres. Isso você vai ver lá em Esdras, quando há ali a divisão, que Esdras traz o relato da lei, que não era para casar com mulheres estranhas, né? Então eu estou falando aqui com mais profundidade para que você compreenda. Então Esdras e Neemias, ele se levanta, tanto Esdras se levanta para tirar o povo de Babilônia da segunda remessa, quanto Esdras na terceira remessa, que ele já vem para a construção dos muros de Jerusalém. Então Esdras, ele vai falar ali com o povo
conforme a lei determinava, que o povo de Deus, o povo judeu, o povo santo, a herança de Abraão, não deveria casar com mulheres estrangeiras. Então surge ali um povo divisional, né? Porque muitos dos judeus casaram-se com mulheres estrangeiras e adotaram ídolos para si, e muitos deles, porque nem todos que saíram de Jerusalém da primeira e da segunda e da terceira vinda de Nabucodonosor a Jerusalém para buscar, nem todos foram, mas a maioria dos que foram, porque a cidade ficou em escombro. Mas se você for ver, Jeremias ele continuava a ministrar e a pregar em Jerusalém. E Daniel, ele vai na primeira remessa dos cativos. Alguns estudiosos, claro que não há uma data vigente, verdadeira, porém eu vou apresentar algumas datas aqui, mas isso é de alguns estudiosos, tá? Não se tem certeza devido ao tempo, não se tem uma conclusão de certeza. Então aquilo que a gente não tem certeza, eu não vou afirmar que é verdade, porém eu vou colocar as datas mediante a essas datas, elas estão corretas, mas mediante a quem foi na primeira ou quem foi na segunda, é aí que surge a dúvida do quebra-cabeça, que muitos querem colocar datas, muitas vezes sem ter certeza, e às vezes isso é negligenciar, é colocar algo que a Bíblia não está afirmando. Então, voltando aqui, Jeremias estava em Jerusalém, Daniel, pelo que algumas Bíblias, alguns comentários teológicos vai dizer, ele foi na primeira remessa dos cativos ali para a Babilônia. Na segunda também foi outro povo, porém Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego já estavam juntos, assim como Ezequiel também foi. Porém ninguém vê falar de Ezequiel, mas algumas Bíblias vai introduzir que ele foi na primeira. Então, voltando aqui, Daniel, ele está dentro da corte. Daniel é um dos que ministra dentro da corte, porém Ezequiel é um dos que estão exilados, porém ele vai estar ali dentro como profeta, ele vai pregar ali no rio Quebar, ele vai ministrar no rio Quebar, né? Ou seja, em Tel Abib. Voltando aqui, vamos lá. Então a palavra-chave, né, para que nós possamos entender a estrutura desse compêndio do livro de Ezequiel, a palavra-chave é julgamento, bênção, responsabilidade e a moral individual. Você lembra que eu falei que agora dos casamentos mistos, que é ali que acontece a divisão de judeus com samaritanos, que muitos dos judeus não voltaram para Jerusalém, pois continuaram em Babilônia, outros foram para outros países estrangeiros com outras mulheres, não deixaram as mulheres pagãs. Porém, em Esdras 10, você vai ver que quando Esdras está incentivando e está falando ali, ele está pregando ao povo, ele está mostrando a lei que eles deveriam largar aquelas mulheres estrangeiras e arrumar mulheres judias. Porém, muitos realmente deixaram suas mulheres estrangeiras, mesmo com filho, muitos deixaram para arrumar mulheres que seriam santas, mulheres judias, conforme a lei determinava. Mas outros não deixaram, por isso houve essa divisão que eu e você conhece, que está lá em João capítulo 4, ao qual Jesus ele sai com os discípulos, e você vai ver que a mulher vem apanhar água, e ali Jesus vai conversar com essa mulher que está num ato de um adultério, porém, ela vai explicar, e ela explicando ali o ato que ela decorrimente fazia, que era um ato ainda da antiga aliança, devido ao povo judeu se casarem com mulheres estrangeiras, essa mulher também, por ser judia, ela seria o que? Samaritana. Por quê? Porque essa mulher casou com um homem estrangeiro. Então aí fica o que? A compreensão que eu deixo aqui, é algo muito profundo isso. Poucas pessoas, às vezes eu já vi pessoas pregar sobre João 4, mas nunca falou sobre isso.
entendeu? Nunca falou sobre isso que eu estou falando. Então aqui eu estou dando uma realçada no seu entendimento, trazendo à luz da Bíblia esse comentário profundo. Então veja que Jesus conversa com essa mulher e ali na conversa ela vai falar, mas os judeus não se dão com os samaritanos, e realmente não se dava, né? Pois os samaritanos, ele tinha uma forma de crença diferente da forma de crença dos judeus, porque eles se mistificaram com outras religiões pagãs. Não é à toa que ainda muitos deles, por ser samaritano, ainda criam e acreditavam no verdadeiro Deus, mas eles adoravam a Deus no Monte Gerizim, né? E eles não tinham tanta esperança, mas outros tinham esperança que o Messias ainda via. E é quando Jesus se reapresenta a essa mulher como o eu sou, se apresentando a ele, mostrando que ele era o Messias, o enviado de Deus. E ali ela vai anunciar aos seus conterrâneos, né? A todos aqueles que cria no Yahshua HaMashiach, que era o vindo de Deus, o Emmanuel, aquele que foi predito. Então, vamos analisar aqui também outro ponto, que o contexto histórico do livro de Ezequiel e a Babilônia, durante os primeiros anos do exílio babilônico, nós vamos ver lá isso em 593 a 571 a.C., porque na cronologia bíblica não é que nem hoje. Você está vendo aí que hoje nós estamos em 2022, né? É sempre indo para frente. Se você for ver, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006... Mas na cronologia bíblica é somado ao contrário, devido ao calendário. O calendário, eu vou até falar desse calendário, que é o calendário grego-romano. Tem o calendário grego-romano e tem também o calendário, que é o calendário que representa ali o calendário do judaísmo. Como que eles viam o tempo, de que forma que eles sabiam ali. Então nós vamos ali aprofundar nesse fato. Mas porém eu quero ainda dar um respaldo aqui, trazendo aqui algo muito importante. Então, Nabucodonosor levou cativo os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas, que é essas que eu vou explicar agora. Por isso que eu vou falar um pouco sobre essa estrutura do texto de Ezequiel, de 3 variantes. Eu vou ali dar um pequeno esboço de 3 variantes e vou explicar melhor. Então, em 605 a.C., os jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia, entre eles Daniel e seus 3 amigos. Veja bem, entre eles, na primeira viagem foi Daniel e os seus 3 amigos, como eu acabei de falar. Em 597 a.C., 10.000 cativos foram levados para a Babilônia, e estando Ezequiel entre eles. Veja que eu dei aqui dois paradigmas que tem teólogos e estudiosos que interpretam que Daniel foi na primeira e tem outros que interpretam que ele foi na segunda. Porém, eu fico com a parte da segunda, é aquilo que eu falei. Essa lição ela é teológica, porém eu estou tentando aqui dar uma didática de conhecimento para você, para que você aplique ela na sua aula. Você, professor, obreiro, mulher de Deus. Então veja, em 586 a.C., as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes foram transportados para a Babilônia. O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento. Os 7 anos que precederam a destruição em 586 a.C., 593 a 586 a.C., e os 15 anos seguintes, 586 a 571 a.C. O livro provavelmente completou-se cerca de 570 a.C. É como eu falei aqui, explicando para você, 2 temáticas básicas, né? E essas temáticas básicas, claro que tem muito mais coisa para me ler aqui, mas eu não posso ficar só nisso, que eu tenho muito mais a te explicar, a falar para vocês. Então, vejando aqui, desse ponto interrogativo, nós vamos aqui analisar
dois períodos que na linha do tempo, se nós formos ver, em 640 a 609 a.C., Josias reina em Judá. Em 627 a 580 a.C., Jeremias atua como profeta. Em 609 a 598 a.C., Joaquim reina sobre Judá. E 605 a 562 a.C., Nabucodonosor II reina sobre a Babilônia. Em 605 a.C., a Batalha de Carquemis, Nabucodonosor II derrota Faraó Neco II. Nabucodonosor invade Judá, ou seja, a primeira deportação dos cativos. Vamos partir aqui agora. Cerca de 605 a 535 a.C., Daniel já está na Babilônia. Vamos seguir aqui. A 597 a.C., Joaquim reina sobre Judá. Agora, em abril de 597 a.C., Nabucodonosor conquista Jerusalém, saqueia o templo e leva Joaquim para a Babilônia na segunda deportação, ou seja, na segunda etapa. Em 597 a 586 a.C., Zedequias reina sobre Judá. Perdão. Em 31 de julho de 593 a.C., Ezequiel começa seu ministério. Ezequiel ele começa seu ministério em dia 31 de julho de meu 30º ano, ou seja, ele fazia 30 anos. 30º quer dizer 30. Ele estava fazendo 30 anos, que era a idade que todo sacerdote assumia o seu ministério eclesiástico, né? O seu ministério eclesiástico não, sacerdotal, perdão, foi eu que errei aqui. Sacerdotal. E eu vou explicar a vocês por que que ele está falando isso. Eu vou explicar os detalhes vigentes desse pronunciamento de Daniel. Deixa eu só finalizar aqui a minha introdução nessa primeira etapa. Em 586 a.C., Nabucodonosor destrói Jerusalém e leva habitantes de Judá para o exílio, e o fim de Judá e do Reino Sul, como estava escrito no Antigo Testamento, lá em Reis, depois que Roboão e Jeroboão dividem ali as tribos e as nações. No caso, a profecia estava sobre a casa de Davi, né? Devido ao adultério, homicídio. Essa profecia e essa destruição seguiria na geração futura, que essa geração futura representava Roboão, né? E o seu irmão. Então ia se dividir as nações. Então aqui está a divisão do Reino Sul, Judá. Então, olhando aqui o outro ponto, 26 de abril de 571 a.C., a última profecia de Ezequiel, da qual o registro fala no capítulo 29, 17. E 2 de abril de 561 a.C., Joaquim é liberto da prisão. Aí, aqui ele vai discorrer, né? Mas eu quero finalizar aqui, porque senão eu vou ficar só falando datas. Claro que eu creio que você está compreendendo, porque tá aqui no tema, né? Para explicar a estrutura do livro. Para me explicar a estrutura, eu tenho que explicar as datas. E para remediar aqui, para finalizar, eu vou falar mais 2 datas aqui, já finalizo. E já finalizo esse primeiro ponto. Outubro de 539 a.C., Ciro II conquista a Babilônia.
Em 538 a.C., o decreto de Ciro permite que os exilados regressem à Judéia. Bom, voltando aqui, o esboço do livro de Ezequiel vai falar sobre o ministério dele. De que forma vai falar sobre o ministério dele? É como eu acabei de explanar aqui para vocês. E eu fiz uma explanação muito lógica e muito coerente com a que nós estamos habituados. Por quê? Porque senão você não vai conseguir entender. Então, analisando aqui os fatores, do capítulo 1 ao 3 é o chamado e a comissão de Ezequiel. Do capítulo 4 ao 24 vai falar sobre os oráculos e destruições. Sobre aquilo que Ezequiel teve, né? Aquilo que Ezequiel teve como visões, como as suas ministrações perante o povo. Às vezes é até difícil falar isso, porque hoje em dia, se nós for ver, qual é o lugar que você vai pregar e se você não é aplaudido? Todo lugar, às vezes, que você vai pregar, você é bem recebido, você é aplaudido. Tem pessoas que colocam você na melhor cadeira, te abraça, te beija. Porque hoje em dia, muitas das pregações, ela não cria arrependimento. Hoje, geralmente, muitos pregadores não pregam mais a palavra. Porque Jesus falou que nós seríamos perseguidos, não aplaudidos. E hoje que nem Ezequiel aqui, ele está pregando para um povo que ia rejeitar a mensagem. Tá escrito, o povo iria rejeitar a mensagem. Ele está pregando para alguém que ia rejeitar a mensagem, não ia aceitar. Pregar para um povo que rejeitava a sua mensagem, não aceitar. Então, hoje é muito mais fácil você pregar para um público que aceita a sua mensagem do que rejeita. Porque falar de pecado hoje é difícil nas igrejas. Ninguém quer ser corrigido por causa de pecado. Hoje em dia, toda mensagem que você prega, você é aplaudido. As pessoas te dão presente, te dão flores. Eu conheço pastores que chamam mulheres para pregar e quando a mulher vai embora, acaba ali a ministração, ele pega ali uma bolsa, compra uma bolsa, dá de presente, compra ali uma rasteirinha, um chinelo e abençoa. Não, eu não estou aqui reclamando de abençoar. Abençoar é de Deus. Mas eu estou aqui vendo pelo lado negativo de que a mensagem ela não traz mais convenção. As mensagens de hoje ela não traz mais aquela convenção que quando você pregava, a pessoa chorava. Então, Ezequiel aqui, ele está trazendo mensagens que é de Deus e que o povo vai rejeitar. Que o povo não vai ouvir. Por isso que Deus fala para ele no capítulo 3, que é onde nós lemos ali, que ele pudesse pregar. Que quando ele tivesse pregado, ele tinha feito a parte dele. Ele não ia ser cobrado mais se ele estivesse pregando, por mais que ninguém aceitasse. Ele não ia ser cobrado, porque o meu e o seu papel é pregar, convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Porém, a pessoa tem que permitir o Espírito Santo entrar no coração dela e converter. Eu não posso pegar essa palavra aqui e colocar nela goela abaixo. Ela pode aceitar se ela quiser. E ela pode rejeitar se ela quiser. A mesma coisa hoje em dia você vai ver que as igrejas hoje, ela escolhe pregadores. Porque se o cara prega cajado, ele já não é convidado mais para pregar na igreja. Se ele prega cajado, ele não é mais convidado para pregar na igreja. Agora, se ele puxa a orelha, se ele fala de pecar, agora se ele não puxa a orelha, se ele não fala de pecado, se ele não fala que precisa entrar na brecha, se ele não fala que Jesus está voltando, esse aí é o pregador. Esse aí é o pregador que todo mundo quer ouvir. Então mudou-se as escrituras. Né? As pessoas querem mudar para colocar no seu engobo. Então, vejamos aqui que do capítulo 4 ao 24 vai dizer sobre
os oráculos de destruição. Do 25 ao 32 são oráculos contra as nações. E do capítulo 33 ao 48 são oráculos de boas novas. Então vejamos que a estrutura do livro se divide em 4 partes. A chamada, o oráculo da destruição, o oráculo das nações e o oráculo das boas novas. Entendendo isso, você vai compreender o livro de Ezequiel. Para você que não leu ainda o livro de Ezequiel, talvez você pode estar aqui vendo dar essa aula, para você talvez é difícil você entender ou interpretar o que eu estou falando. Mas no sentido literal, você vai ler e você pega um caderno para você separar o que é simbólico e o que é literal. Tem coisas que são simbólicas, realmente, mas tem coisa que é literal. Pois bem, nesse livro de Ezequiel tem mais literal do que simbólica. Mas a questão aqui dessa estrutura desse livro, que eu já quero finalizar aqui, é que para nós entendermos a estrutura do livro de Ezequiel, você tem que pegar a sua Bíblia, né? Pegar, ou se você não tem um comentário, compre um comentário a respeito de Ezequiel, para você conhecer mais quem é esse profeta, de forma que você vai entender o que ele está falando, profetizando, através daquilo que Deus o entregava. Então é nesse quesito que nós precisamos aprofundar, tá? Vamos aqui, vamos correr, que eu já falei demais aqui essa introdução, e tem muita coisa para falar e o tempo não nos permite mais demorar, tá? Oráculos, para vocês que estão em dúvida aí, eu vou falar o primeiro subtópico, tá? Eu tô aqui, ó, no primeiro subtópico. Eu tava aqui colocando um negócio aqui, mas vamos para cima. O primeiro subtópico. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, capítulo do 1 ao 24, a segunda, capítulo 25 a 32 e a terceira, capítulo 33 a 48. Só para a gente entender aqui, o primeiro tópico, que é essa primeira parte aqui, tá? Primeiro tópico é a primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, quando recebeu a visão da glória de Deus. Os discursos dessas primeira parte do livro são predominantemente as ameaças e os juízos contra a destruição e a idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Então, para que a gente compreenda aqui o texto, como eu acabei de falar para vocês aí, meus irmãos, não é fácil aqui, mas é necessário a gente ter uma compreensão dessas coisas. Então vejamos aqui que sobre o livro de Ezequiel. A primeira parte, aqui o professor, ele vai abordar 2 funções importantes aqui nessas primeira parte. Ele vai abordar que essas profecias foram entregues aos profetas antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Então, meus irmãos, voltando aqui, a segunda parte, depois do pronunciamento de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístia e Tiro e Sidom, Egito.
Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. É aqui, eu estou no segundo ponto, tá? Para vocês compreenderem, eu estou aqui, ó, vai aparecer aí na tela. Então, analisando aqui a terceira parte, começa com a notícia da queda de Jerusalém, né? Ou seja, em Ezequiel 33, 21. Os oráculos do capítulo 33 a 39 fala do retorno dos judeus de todas as partes do mundo, a terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos, que são profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade, e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. As profecias do capítulo 38 a 39 fala da invasão e derrota de Gog e do seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então veja, servo de Deus. Aqui está dividido, no caso aqui, eu dividi aqui em 4 partes, que foi o que eu acabei de falar para vocês aqui, explicando aqui o livro de Ezequiel em 4 partes. Mas aqui, o professor da aula, ele divide em 3 partes. Claro que já incluindo o que eu acabei de falar para vocês. Então ele está incluindo, ele está colocando incluso um assunto que seria quase a mesma coisa, porém de forma mais ambígua. Ou seja, ele coloca tudo em um globo só, separando o que vai acontecer em cada etapa. Por isso que Ezequiel, olha, pra você ver, né? Eu tô falando Daniel já 2 vezes, porque Daniel, eu tava lendo também Daniel para entender um pouco aqui esse assunto. Mas como o assunto aqui é Ezequiel, então veja que Ezequiel também, no caso aqui o livro dele, vai ser dividido aqui em 3 partes. Por quê? Porque ele está colocando aqui uma separação de divisão. Ele está colocando o que vai acontecer em meios períodos de tempo e de ano. Cada coisa aconteceu, inclusive a restauração do Vale de Ossos Secos, que seria a volta do povo. Porque no caso, quando você vai ler lá a restauração do Vale de Ossos Secos, você vai ver que o povo de Deus estava semelhante àqueles povos no vale. Porém não tinha nevo, não tinha vida, estavam mortos. Então, quando Deus fala para o profeta se poderia reviver aqueles ossos, é que Deus novamente estava trazendo o povo depois que se cumprisse os 70 anos que Daniel fala. Porque tanto Daniel como Jeremias, eles profetizam os 70 anos. Claro que está mais audível ali em Jeremias, falando sobre os 70 anos. Mas Daniel também dá essa luz explicando de forma que os 70 anos que ele ia passar e Deus traria o seu povo de novo para a sua presença. Então, o intuito de Deus, porque Deus ele sabe trabalhar. Então, veja que o intuito de Deus nunca foi abandonar o seu povo, mas era trazer o povo ao arrependimento. Então, por que o livro de Ezequiel, nós vamos ver que o livro de Ezequiel é para os nossos dias atuais? Por quê? Porque o livro de Ezequiel, ele vai abranger o que? O novo nascimento. Ele vai abranger a volta do povo judeu para o convívio da presença de Deus. Porém, também nós temos que ver que também Deus levanta outros profetas lá na frente para alinhar o povo ao caminho que se deveria trilhar, para que o Messias chegasse. Então, já não era também de tamanha expectativa saber que nem todo o povo judeu estava esperando ali esse momento. Estava esperando o Messias voltar. Porém, quando o Messias voltou, que é o próprio Jesus, eles não creram, eles não acreditaram, eles negaram veemente, eles negaram. Então, quando nós entendemos isso, fica fácil de interpretar a Bíblia, porque hoje o Antigo Testamento ele se interpreta com o Novo Testamento.
Então vamos correr aqui. Eu tô no subtópico 2, tá? Vou apresentar aqui para vocês. Tô aqui, ó, subtópico. Agora eu vou explicar para vocês melhor. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel, para que fica melhor para você compreender, estão nos relatos relacionados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Primeiro, a identidade. O que é identidade? É como eu falei, eu vou trazer bem prático aqui, bem mastigado para que você compreenda. Vamos ler aqui o primeiro tópico. Seu nome em hebraico é Ezequiel. No hebraico vai dar duas transliterações de forma que a letra, o hebraico Y e Etz, eles fazem separação um do outro, você pode ver. Então, Etz, aqui ó, Ezequiel, que quer dizer Ezequiel, que o significado é fortalecido por Deus, não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. Pouco que se sabe a respeito dele é que lemos no livro que leva o seu nome, são alguns detalhes de sua vida pessoal, e esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou o seu ministério ali no cativeiro quando completou 30 anos de idade, no 30º ano. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Então, o seu ministério, veja que o seu ofício, o seu ministério sacerdotal, né, só corrigindo o que eu tinha falado antes, que era eclesiástico, mas é sacerdotal, ia começar quando ele tinha 30 anos. Porém, não começou porque Deus tinha algo maior na vida de Ezequiel. Então, Daniel, ele ia ser sacerdote pela família dele, porque isso aí tinha que ser todos que fossem da família de Levi. Então, se nós puxar aqui e entender, Daniel ia ser sacerdote, porque ele fazia parte da família de Levi, né? Da geração antiga, né? E ele fazia parte da descendência de Levi. Então ele poderia ter tudo para ser um sacerdote. Porém, a chamada de Deus é tão esplêndida que Deus coloca algo ainda mais maior sobre a mão dele. Porque o ofício de sacerdote, eu creio que já nem estava existindo mais. Por causa do templo que foi saqueado. O templo foi saqueado e foi destruído. Então, não ia ter como, porque todo sacerdote, quando ele vai apresentar, quando não era a tenda, o tabernáculo, era dentro do templo, né? Por isso que existia ali o pátio, os santos, o lugar santo, né? O santo dos santos e o lugar santíssimo, que era o lugar da presença de Deus, onde ficava a arca da aliança, né? Com pão e o maná e a vara de Arão. Então, o sacerdote ele tinha que fazer esse trajeto. Porém, Deus agora o inverte, esse trajeto que ele ia fazer dentro do templo, Deus o inverte, esse trajeto, para o quê? Para o ofício agora de pegar, de receber e dar ao povo. Antes, ele pegava do povo e oferecia para Deus. Agora, ele pega de Deus e manda para o povo. Ou seja, a palavra profeta, se nós for ver, quer dizer nanvi, o hebraico nanvi, ou como outros intérpretes, eles colocam que pode ser também nambi ou nanvi. Então, diferentes termos hebraicos para profeta. Se nós for ver, o sentido de roel, que é
1 Samuel capítulo 9, verso 9, vai dizer que é o quê? Vidente. Na época da antiga aliança, os profetas não era chamado de profeta, era chamado do vidente. Quando alguém queria saber alguma coisa, né, alguma previsão do futuro, vai lá na casa daquele vidente. Então, eles eram conhecidos assim. Então essa mesma referência mostra a transição para o termo Nabi, que significa profeta e vem da raiz chamar, Roel, ou do termo geral ver. Essa pessoa entendia os caminhos planos de Deus e era consultada para averiguar a vontade de Deus em algum assunto. Então vejamos, Ozer, que vai dar o sentido de vidente, que também representa Roel, né, ou Roy, né? Então, basicamente, o sinônimo de Roy é um termo hebraico mais para raro para ver numa visão a forma do patrício, e uma usada mais frequente para referir-se aos profetas. Então, entrando nessa parte aqui da exposição, então que eu tô é essa aqui, tá, meus irmãos? Eu tô indo aqui pro tópico 2, tá? Vou colocar aqui bem na frente para que vocês vejam aí. Tô indo para o tópico 2. Então vamos continuar aqui. Então, só quero explicar mais duas coisinhas pra gente tá por dentro do assunto antes de eu chegar. Então, 4 termos hebraicos para profeta. Navi, que é profeta, Roel, vidente, e Tessapar, que quer dizer atalaia, né? A palavra atalaia no latim e significa taçapar, e Raal quer dizer pastor, R-A-A-H, Raal, quer dizer pastor. Então Ezequiel, ele faz aqui uma mesclação. Ele é vidente, profeta, pastor e atalaia. Ele carrega 4 funções em uma só chamada. Então Deus o atribuiu a ele a essa função. Então quando ele se apresenta de forma cautelosa, se nós for entender, de forma minuciosa, Deus já estava mostrando a ele as visões que ele ia ter, de forma audível, de forma prática. É aquilo que eu falei, eu estou dando uma lição bem simples aqui, mas com algumas profundidades para você entender o que eu estou explicando de forma mais elaborada, tá? Então vamos aqui, o segundo tópico. Procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva dos deportados em 597 a.C. Quando o rei Nabucodonosor dispôs Joaquim do trono de Jerusalém, havendo-o para a Babilônia e pondo Zedequias e seu irmão em seu lugar, Daniel estava também entre eles. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Então vejamos aqui que cada um separatista tinha sua função em cada ofício, tá? Eu vou correr aqui porque tem muita coisa para falar e eu tenho que terminar já. Né, o tempo não nos permite. Eu tô no subtópico 3, tá, meus irmãos? Eu já vou pro subtópico 4 e já finalizo. Ó, pega aí, subtópico 3, do seu lado direito, tá? Pega aí, pega um caderno e vamos aprender. Eu tô aqui, ó. Então vamos lá. Atalaia. Eu tô no subtópico 3, tá? Sobre o atalaia. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe, né, Atli Talai, lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24, 27 e 2 Reis 9, 17 e 20.
É melhor ilustrar pela parábola de um militar posto como sentinela. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade e da sentinela militar e do profeta e de avisar sobre o perigo. Então veja que a palavra atalaia também, para que nós possamos compreender aqui, a palavra atalaia, que quer dizer adtalá, é lugar alto. Eu vou explicar algo muito importante para você. Você que ficou até agora, você que me assistiu, você que está gostando do conteúdo, eu vou explicar algo muito profundo aqui agora. Preste o seu ouvido para ouvir. A Bíblia fala, eu vou até ler o texto que fica melhor. E, a parte versículo de número 17, capítulo 3, versículo de número 17, que diz assim: Filho do homem, vírgula, parte B, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é uma torre. Existia várias torres de guerra nos tempos antigos, que essa torre ficava um homem ou um soldado. E esse soldado, eu não sei se você está vendo aqui, vou até te mostrar. Aqui, Aqui tem aqui nessa imagem um chofar. Ou como muitos entendem, um chifre, né? Aqui tem um chifre, mas é um chofar. Para que servia o chofar? O chofar servia como uma espécie de alerta, de chamar, de anunciar, de predizer. Então Deus chama esse profeta como atalaia. Atalaia era uma torre alta, aonde ficava um soldado com um chofar, para o afugentar quando viesse ou visse alguém estranho. Ele ia e tocava o chofar para anunciar tanto guerra, como para anunciar o povo, para despertar, para alertar. Então, o atalaia era aquela torre. A torre alta se chama atalaia. Porém, como ficava um soldado lá e ele fazia esse papel da torre alta, que era anunciar, tá? Isso é cultura, tá? É cultura da antiga aliança. Você vai achar esse conteúdo mais ou menos em enciclopédias antigas da cultura bíblica. Então, esses soldados ficavam na torre que se chama atalaia. Atalaia é a torre. Então eles ficavam na torre. Quando ele avistasse alguém ao longe, ele pegava o chofar e anunciava. E quando ele anunciava, o povo já ficava dispersos. E o povo ficando dispersos, automaticamente o povo se preparava, se fosse guerra, se fosse inimigos, se fosse situações no decorrer de última hora que pudesse acontecer, né, ataques, surpresas. Então, esse é um papel que o próprio Deus deu a Ezequiel e deu a mim e a você. Então, quando nós anunciamos a palavra, quando nós advertimos, quando nós pregamos, quando nós falamos, corrigimos, nós estamos sendo esse atalaia. Nós estamos no contexto proclamado por esse texto aqui, a qual nós estamos alertando o povo, estamos chamando o povo, estamos convocando o povo. Então, atalaia quer dizer torre alta. Porém, por causa do soldado que ficava lá, Deus coloca também a mesma coisa. E aí ele fala que aqui é o texto que nós lemos aqui. Por isso que eu sempre vou ler o texto, porque contra fatos não há argumento. Então o texto diz assim: e eu te dei ou seja, e eu te coloquei como atalaia. É você que vai despertar o meu povo aqui na Babilônia. É você que vai pregar para ele aqui. É você que vai corrigir ele aqui. É você que vai ensinar o caminho dele aqui. Esse é o problema. Muitos quer ser, aplaudidos, mas não quer ser atalaia.
Atalaia quer dizer o quê? Torre de vigia. Vamos lá. Então, para finalizar aqui, esse plano aqui de atalaia, a ideia de atalaia é vigiar, sentinela. Nesse sentido, todo profeta é um atalaia. Ele era alguém colocado em um lugar estratégico para avisar sobre alguma invasão de exército inimigo. No sentido espiritual, é alguém que avisa sobre o juízo divino. E o profeta é alguém que proclama a palavra de Deus ao povo, ou seja, característica em comum. Atalaia quer dizer torre elevada, tá? Agora vocês já sabem o que é verdadeiramente um atalaia. Vamos aqui para o segundo ponto aqui, ó. Tô aqui no segundo ponto, ó. O fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. É o terceiro ponto. A expressão do Filho do Homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como Filho do Homem. Em hebraico, Ben Adam. Aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse capítulo. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava este título. Então, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus 8:20, o título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do Homem. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Então veja que Adão foi o primeiro homem a cair no pecado, foi o primeiro homem a entrar, né, junto com Eva, né, a transgredir a lei. Porém, Jesus foi o segundo Adão que não pecou, o segundo Adão que cumpriu a lei. Então aqui nós vemos o que é a expressão filho do homem, é uma protologia de dizer que o termo derivado aqui em hebraico Ben Adam aparece de forma mostrando aqui a presença, né, no figurado, a presença de forma humanizada, né, mas de uma forma mais literal. Claro que aqui ele está mostrando aqui filho do homem, ou seja, chamando. Então, mostrando aqui nesse contexto que há uma protologia no livro de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel é um livro bem espiritual, se nós for ver e ler ele com mais calma e sutileza, além de ter coisa simbólica, tem coisas veracidadas de forma que apresenta Cristo ao seu contexto de forma literal. Então, nesse sentido aqui, também dá uma luz ao entendimento para que você interprete da forma que o texto está dizendo. Mas você tem que analisar se é simbólico ou literal, tá? Por isso que eu estou falando isso desde o começo da aula, porque no livro de Ezequiel nem tudo é literal. Porém, tem algumas coisas que são simbólicas. Então, a gente tem que saber dividir ali para conciliar um com o outro. Tá, vamos correr aqui porque o tempo já não nos permite mais. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim Ezequiel foi constituído por Deus por atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não se esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel
pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu peço desculpa aí, meus irmãos, que eu tô com minha garganta um pouco aqui dolorida. Então, assim, irmãos, vejamos que o atalaia sobre a casa de Israel é tudo isso que eu expliquei, porque Ezequiel ele estava fazendo ali várias funções naquilo que ele foi chamado. Porém, a carga de profeta era superior à carga de sacerdote. Então, nesse quesito, ele tinha ali que pregar, ele tinha que anunciar, quer ouvir ou não. E eu já falei sobre isso, tá? Vamos aqui para o tópico 4 para nós ganhar tempo. Como eu já falei desse assunto, eu não quero voltar nele, tá? O 4, porque eu quero ganhar tempo aqui. Vamos pro 4. Sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha nossa como cristão. Na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo, seu discurso alcança justo e injusto. A responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus, que é o que eu acabei de falar, né? Ezequiel, ele teve um ministério muito pesado. Porque ele vê ali aquelas visões. E tendo as visões, ele tem uma chamada pesada. Porém, tendo essa chamada pesada, nem todos estão aptos a ter uma chamada dessa, porque vai doer na pele. E se ele não tiver uma responsabilidade quando é para corrigir, para educar, para ensinar, se ele não tiver capacitado a exercer essa função, ele vai acabar desfiando na sua chamada. Então a chamada de Daniel era tão pesada que de forma audível aqui, para que você entenda, Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 9:27 que eu esmurro o meu corpo. Quer dizer, quando fala esmurrar, no Antigo Testamento fala sacrifício. Ou seja, eu esmurro o meu corpo, porque pregando a outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Então, o papel de Ezequiel, quando ele pregava, se quer receber, vai receber o Deus verdadeiro. Se não quer, ele abria mão. Porque pelo menos ele pregando e anunciando o julgamento, ele sabia que se o povo não convertesse, ia morrer nos seus próprios pecados. Por isso que no subtópico 3, vai dizer isso, que representando ali Adão, o pecador, e Jesus, o santo. Por quê? Porque Jesus cumpriu a aliança velha e a nova. Então Jesus cumprindo a aliança velha e a nova, hoje a graça está distribuída a mim e a você. Então essa graça estando distribuída a mim e a você, só me resta o quê? Aceitar. Então, no caso aqui, Ezequiel, ele está pregando, ele está instruindo, falando. Porém, se o povo não quisesse aceitar, ele lavava a mão, porque ele não poderia fazer mais nada. Porém, ele estava anunciando o que o próprio Deus mandou. Então, continuando. O subtópico, agora eu estou no tópico 2, tá? A responsabilidade do ímpio. Subtópico 4 do tópico 2. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel: quem ouve, ouça, e quem deixa de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em passagens paralelas, é a mesma coisa quando Jesus chamou ali para pregar
Jesus chamou os 72 discípulos para pregar. E ele falou, vai em todas as cidades circunvizinhas. Se não te receber, se você der a paz àquela casa e não receber a tua paz, traga a tua paz de volta. Então, a mesma coisa é o evangelho. Se você prega para a pessoa, mas a pessoa está se sentindo incomodada, não quer ouvir, prefere que você não esteja lá, abra mão. É por isso que eu parei de pregar para a família. Por quê? Porque eles não querem ouvir. Eu pregava muito para a família, tio, avó, né? Só que você tem que pregar para quem quer ouvir. Para quem não quer ouvir, vai ser sempre escárnio. É a mesma coisa de você pegar pérolas e dar aos porcos. Porque quando você fala do pecado, vai afetar ele fisicamente. E ele não vai querer ouvir. Então ele prefere perder sua amizade do que ter a sua amizade. Então, se você que ainda prega, continue pregando, seja para quem for, mas prega para todos, sem acepção de pessoas. Agora, se não quiser ouvir, abra mão, porque você já falou, você já instruiu, já ensinou. O importante é pregar. Agora, consciência, quem tem é a pessoa que vai receber. Voltando aqui. Terceiro ponto, a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus, porque aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé, ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social, isso pode levá-los ao completo desvio. E deve nosso cuidar, é dever nosso cuidar uns dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Para finalizar aqui, é como eu falei, essa é uma lição que tem muito mais conteúdo. Aqui eu resumi, porém tinha muito mais para falar, mas eu resumi aqui para não ficar muito maior, porque o assunto ele é amplo, é como eu falei, é um assunto mais teológico, mas eu tentei aqui ampliar e dar uma didática, trazendo mais ensino. Então, qual é o papel? A nossa responsabilidade é o quê? É pregar. Isso é para todos. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso está na Bíblia. Porém, se nós deixamos de anunciar o evangelho de Cristo, nós estamos negligenciando a nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade, professor Miqueias? Ganhar almas, pregar o evangelho. Ganhar almas é consequência da pregação que você prega. Porque você vai pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Se a pessoa aceita ou não. Porém, você está fazendo a sua parte. Mas a nossa responsabilidade maior é pregar o evangelho. Seja na rede social, na rua, no ônibus, carro, casa, trabalho, em qualquer área que você puder, pregue o evangelho. Conclusão. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem se converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou nos pregar a palavra como Deus falou ao profeta. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Continue anunciando a mensagem e o que podemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, tá? Tentei aqui trazer um conteúdo amplo, um conteúdo vasto, um conteúdo que vai elaborar o seu ministério. Porém, meus irmãos, eu tô rouco, eu tô gripado. Ore por mim, continue orando pelo professor Miqueias. Hoje eu gravei aqui gemendo, né? Você viu aí a aula toda, eu gemendo aqui, gravando a aula toda, pois eu tô com a garganta aframada. Mas eu sei que quem me chamou foi Deus, então eu faço isso aqui pela obra do Senhor, pelo amor à obra de Deus. E você que me assiste, compartilhe, me ajude, tá bom? Me ajude em oração. Deus abençoe em nome de Jesus. Não esqueça, vocês estão sempre no meu caderno de oração. Sempre estou orando, apresentando as suas vidas, tá bom? Deixa seu like embaixo. É igual eu tô aqui, eu tô gripado. Isso é normal. Isso é normal. O tempo, né?
A Bíblia fala que todos nós estamos automaticamente perecíveis a ficar doente, a ter cansaço, a ter dor. Então isso é normal, enquanto estivermos aqui na terra. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.